capítulo de número 4, versículo 29, 30, 31 e 32. 4 versículos nós vamos fazer nessa. Efésios, capítulo 4, versículo 29 a 31. A igreja nos acompanha, por gentileza. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. 31. Toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. 32. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Meu Deus, meu Pai, mais uma vez estamos falando contigo nesta noite, e queremos te pedir que tu venhas estar conosco, Pai, alegrando nossos corações, que a semente santa nessa noite possa cair em boa terra, e possa gerar frutos dignos de arrependimento. Pai amado, agradecemos a Ti por essa condição de estarmos aqui. Eu te peço uma bênção sobre cada um de nós. Tudo isso nós te pedimos no nome de Jesus. Amém? Podeis tomar os vossos assentos. Queridos, o assunto que nós vamos abordar hoje, pelos 4 versículos que lemos já dá para entender, sobre palavra. A recomendação aqui é: não saia da vossa boca o quê? Palavras torpes, palavras desagradáveis. O que acontece no meio dos crentes, melhor, no contexto geral, não é só aqui, tem pessoas que não vigiam o que vai falar, e falam palavras que podem ferir o próximo, porque quando sai daqui, da minha boca, ela está em direção à frente. Possivelmente ela não é um canhão, nem um míssil, nem uma 12. Quem conhece a espingarda 12? Quem já tirou com a 12? Irmão, ela dá um choque. Um homem grande igual eu tem que estar amarrado, senão vai lá para trás. Imagina uma ponto 50. Por isso que a ponto 50 ninguém atira, a não ser no pedestal, porque deve dar um soco grande. Então, quando a palavra sai, o mal vai atingir quem está à frente, o alvo. Então, o crente tem que vigiar nas palavras. Por exemplo, eu vou brincar com o pastor Ribamar, mas eu tenho que ter um limite, um equilíbrio, porque a brincadeira que serve para o Gleison não serve para o Ribamar. Deu para entender como é que é? Vai uma hora que o Ribamar não dormiu de noite, os dedos estão à flor da pele. Tanta coisa que acontece, né, pastor? E aí a pessoa vai com uma brincadeira e chega a hora que aqueles hormônios dele estão elevados e pode machucar o. Então é melhor vigiar, ser cauteloso nas palavras, porque uma palavra, irmão, depois que ela vai, é como se você subisse num edifício de 30 andares, soltasse uma pena e tentasse pegar. A chance de você pegar é 100% negativa. Não é melhor reter? Acontece muito quem dirige o trânsito. A pessoa te fecha, entra de uma vez na via, que a preferência é sua. A vontade de você falar, acaba, bom de pé, mas não fala. Você é cristão, você é sacerdote de Deus, você é escolhido de Deus, você é herdeiro dos céus. Aí é ali que você tem que mostrar a diferença. Mas eu estou dizendo do trânsito, mas são muitas as razões. A pessoa chega, fala de você e tal, e você tem consciência e você não pode alterar. O que nós vemos na nossa metrópole? Mas enquanto um discute no trânsito, vai lá e mata o outro, etc.
Então é melhor reter. Aqui a palavra está dizendo que é para reter, não falar palavras que venham ferir a dignidade do outro. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. De quem? De entre os crentes. Pastor Ribamar, pensa uma coisa que eu não dou conta. Pode ser que daqui a 100 anos eu venha aceitar. É estar lá na sede, já visto demais. Vai ter uma apresentação lá, aí começa aqueles. Isso é uma geração, eu já vi um velho de cabeça branca, com o dedinho vai. Pastor Josué já repreendeu um dia. Eu fosse aquele irmão, não pisava lá nunca mais. Mas ele não teve quem ensinasse, era um jovem. Ele não teve pai para ensinar em casa. Ele não teve pastor, ele não veio de ensino. Mas lá ele ficava gritando, suviando numa altura. Irmão, lá não é para isso não, crente não faz isso não. Pode estar lá no Serra Dourada, no jogo, mas eu sou crente. Isso não é comportamento decente para um cidadão de bem. Gritar, comportamentos, posturas indecorosas, tudo isso tem que sair do vocabulário de crente. Amém? Pastor João Neto, então hoje eu vim aqui para ouvir essas palavrinhas? Sim, muitas outras. Eu vou desligar aqui, parece que está muito claro, não sei se é a minha vista. Desliguei essa. Bom, melhorou? Dá para me enxergar aí, né? Melhorou. Aquela lá é boa, com a luz acesa funciona. Essa aqui. O poder da palavra, querido. Todos nós sabemos que tem poder nas nossas palavras. A língua produz A e B, ou seja, palavras positivas e palavras negativas. A mesma língua que abençoa é a mesma língua que amaldiçoa. Eu morei com uma tia, e quando seus 2 filhos, ela criou um cara, mas biológico são 2, nasceram, eu estava dentro da casa da minha tia. Eu vi nascer. O mais velho tem 52 anos. Um é moreninho, minha tia morena e o marido dela branco. Nasceu um menino moreno e outro branquinho. Ela com o moreno, que é o mais velho, tudo bem. Já o branquinho, as palavras menos atacantes que ela fala assim, isso é desgraça, João Neto, não vai prestar não. Ela falava com o menino recém-nascido, gatinhando. E eu, cristão, muito conhecedor da palavra, adolescente, tia, não fala isso com o seu filho. Meu filho, esse diabinho não presta não. Esse menino que ela falou isso, está em Portugal. Ele ficou quase 16 anos nos Estados Unidos. Nunca mandou R$1 para a mamãe e para o papai. A mãe está há 5 anos acamada. Caiu, tem 82 anos, completa agora dia 1º de outubro. Quebrou o fêmur bacia. E ela atrofiou, ela não caminha mais. Ela está um esqueleto, uma mulherzona morena, forte, muito bonita, antiga. E ela, recentemente, eu tive lá e disse, meu filho, fiquei sabendo que o Everson, que é o filho dela, está em Caldas Novas, é pertinho, você podia falar com ele. Tia, não fala comigo. Ele mente, você vai falar em doutorado de mentir? É ele. No dia da formatura da irmã Thelma, ele me liga lá. Ela tinha acho que 5 anos. Ele foi me contar que tinha tantas caminhonetas, tinha tantas casas de aluguel. Rapaz, mas tu não manda nenhum dinheiro para tua mãe? Sua mãe está precisando. Ela está sobrevivendo com salário, teu irmão está fazendo de tudo. Não, mas eu não estou indo lá levar um monte de dinheiro para ela. Foi ano passado, em março, né? Junho. Nós já estamos chegando em dezembro. Eu só quero dizer que palavras têm poder. E crente tem de vigiar. O crente tem de pronunciar dentro de casa palavras abençoadíssimas. O vizinho está perturbando, Senhor, tenha misericórdia. Oh, abençoado! Não fala palavras pejorativas para ele, não. Você é cristão. Você está caminhando rumo aos céus. Então você não deve falar a palavra. Então precisamos vigiar muito. O tema de hoje é sobre o poder da palavra. Precisamos entender que qualquer palavra pronunciada pode ter efeitos devastadores ou bênçãos sobre todos. Sempre ouvimos pessoas falarem coisas que ficam, claro, desagradáveis diante de nós. Eu já ouvi tanta coisa.
O que muito dói em mim quando eu vejo um pai e uma mãe falando palavras pesadas com seus filhos. O objetivo dessa matéria é estudarmos sobre a força das palavras expressas pela língua, as consequências para a saúde e qualidade de vida das pessoas. Através das palavras, atraímos para nossas vidas bênçãos ou maldições. Eu tinha 13 anos de idade, já crente, eu aceitei Jesus aos 8, e eu morava na rua da igreja, uma quadra assim, e eu na quadra anterior. O pastor da igreja morava 2 quadras abaixo. Ele, sentindo sempre, ele passava na minha rua. E houve um vendaval. Meu pai saiu da igreja por um período, o meu irmão bebendo, e eles não se entendiam. E o diabo começou a se andar. Meu pai revoltado, meu irmão saindo da adolescência, entrando na idade adulta, indo para os bailes, e etc., e caçando conversa, e etc, etc. E meu pai muito revoltado com aquilo. E um certo dia, 10 horas da manhã, 10h20, eu saía sentido daí na casa dessa tia minha, na praça, eu tinha uma lanchonete, sorveteria. Quando eu ia, assim, Satanás apareceu para mim, desse tamanho. Irmão, ele é feio, em forma física, e deu um passo assim, virou o dedo em mim. João Neto, deixa de ser crente, teu pai deixou, teu irmão deixou. Eu estou falando que eu vi, ninguém falou não, eu vi ele aqui. Você sai da igreja, daqui a um tempo você volta. Naquela época a maconha estava estourando no mundo, era a droga principal existente. LSD, cocaína, heroína, era mais para o Rio de Janeiro, São Paulo. No norte não existia isso, era maconha mesmo. Só que o usuário de droga, ele era detido pela polícia. Hoje só é traficante. E com isso, o nego trafica disfarçado. E esse Satanás falou isso para mim. E eu olhei para frente, cheguei na igreja e falei: Satanás, sai da minha frente que eu vou passar por cima. Ele desapareceu. Eu olhei para trás. Irmão, não tinha ninguém na rua, só ele. E ele apareceu. Mas ele não parou por aí, ele ficou invertindo. Moço, ele fez tanta coisa na escola, na família, pessoas revoltadas contra mim, e eu toda a vida calado, eu não fui bater boca, eu não gosto de discussão. Mas eu disse, o pastor passava quase todo dia, disse, parava a bicicletinha e disse: João Neto, você vai vencer, vai Senhor. Ele falava aquelas palavras: você vai vencer. E eu dizia assim: em nome de Jesus eu vou vencer. Satanás não terá poder sobre a minha vida, porque sobre a minha vida está a mão do Todo-Poderoso. Querido, já passou 50 anos, eu estou de pé, não que eu sou bom, é a misericórdia de Deus, a bondade. Irmão, não tem palavras, mas nós temos de pronunciar. Está difícil, querido? Eu vou vencer essa batalha. Eu sou cristão, eu sou herdeiro do céu. Tem que pronunciar. Eu costumo dizer, na hora que bota o pezinho no chão da cama, dizer assim: hoje eu vou vencer essa batalha em nome de Jesus. E pode ir tranquilo, querido. O Deus que está contigo pode cuidar e cuida mesmo de cada um de vós. Então, cuidado com as palavras que saem da nossa boca. No transcurso desse tema, iremos abordar vários pontos que nos darão entendimento sobre as verdades que queremos expor. Inicialmente, vamos nos ater aos textos bíblicos que falam sobre a criação. Nosso propósito não é falar de religião, e sim provar através da Bíblia Sagrada o poder das palavras. Apresentamos a seguir alguns pontos com origem do livro mais vendido do mundo, que é a Bíblia Sagrada, cujas verdades estabelecem um roteiro de vida para a humanidade. Quando Deus criou o universo, todo ele foi criado pelo poder da palavra. Ah, pastor, mas isso aí foi Deus. Não. Sobre nós tem autoridade dada por ele, para nós proferir a bênção sobre todos aqueles que estão à nossa frente. Pastor, a bênção é só pastor? Não, você já é salvo, você é cristão, você está nas tuas mãos a autoridade de abençoar quem estiver à sua volta.
problema lá na família, no meu emprego, tem que chamar o pastor. Tudo bem, pode chamar. Só que é o seguinte, você é sacerdote também lá. Você é cristão. Está difícil? Chama o crente. Só que você tem de ser crente no emprego, na rua, na faculdade, aonde tiver, tem de ser crente. Que o povo possa dizer, nós vamos chamar o fulano de tal, porque sabe que ele é um cristão, ou ela, tanto faz. Aí eu não tenho um bom comportamento onde eu estou, como é que eles vão me chamar, pastor? Primeiro, eu sou daquele que chega atrasado no serviço. Eu sou crente, mas gosto de chegar atrasado. Eu sou aquele que mata serviço. Eu sou aquele que busca atestado médico falso que compra bem na praça universitária. Eu sou aquele que inventa mentira, morreu a sogra, o sogro, e eu tenho dito no sepultamento. Mentira, crente não pode fazer isso. Eu disse, mantemos aqui a Poliana, minha filha, trabalhou 9 anos no RH da Oi, que hoje não é mais Oi. O que tinha de atestado falso que chegava lá? E ele disse, pai, o Bill é crente, aquelas irmãs crentinhas, do botãozinho aqui, da saia longa, com atestado, não chega que... E hoje está fácil mesmo, que hoje é conectada a empresa com o médico. Aí quando eu olhava assim, ela pegava, daqui a pouco nós tínhamos retorno, já passava para a chefe, minutos depois já era chamada na sala da chefe. Você está exonerada por justa causa. Ah, não, você não tem, acabou de falar com o médico, nem com o médico você passou essa semana. Está vendo? Crente, pastor, crente, com atestado falso, irmão, isso é crime. E é pecado, todo crime é pecado, e todo pecado gera morte. Então tem que ter cuidado. Não é melhor, quando tem feriado prolongado, gosto de fazer isso. Para pegar um dia a mais, que aí desfilar na passarela da praia, aí aparece um atestado de 5 dias, apesar que hoje não está fácil não, atestado não está fácil não. Aí chega lá, pega o atestado, porque quer fazer uma viagem para resolver questões pessoais. Não é melhor chegar no seu patrão, na sua chefia, patrão, vai ter 2 dias de feriado, o senhor poderia me liberar mais um dia, eu preciso resolver uma questão. Irmão, a honestidade funciona em todo lugar. Eu conheço isso aí muito bem. Eu fui servidor público e fui funcionário de empresas privadas. Conheço isso aí muito bem. Mas não, acho que o caminho do atestado falso é o mais rápido. E não é. Sabe por quê? Eu, você, todos nós teremos uma prestação de conta. Imagine. Como é que o senhor chama, Miguel? Como é? Felizmino. E aquele atestado que você apresentou lá na Oi, em Goiânia, Goiás. Ah, senhor, mas eu estava cansado. Pois é, você mentiu, cometeu crime. Irmão, isso é feio demais para um crente. É muito feio. A aula hoje não é sobre funcionário, não vamos falar sobre funcionário. Haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e água. Tem muita referência, não vamos ler, mas é isso. O poder da palavra. Deus criou todas as coisas. Diz também Deus, ajude-se as águas do céu num só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. Tudo o poder da palavra. E por um sinal ser imediato, tão logo pronunciada, as coisas aconteceram. E disse, produz a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie. E isso aconteceu. Não tem umas árvores chamadas manga? Piqui, ou pequi. Tem umas árvores frutíferas. Foi pelo poder da palavra de Deus. Elas foram criadas. E elas frutificam e alimentam a raça humana sobre a terra. Poder da palavra. Olha bem. Vimos pelas passagens acima que toda a criação ocorreu pelo poder da palavra. Inclusive o homem. Não, pastor, mas está tendo contradição. Ele disse, façamos o homem a nossa imagem. Houve a expressão da palavra. Claro, ele fez um boneco do solo, da barro, e todos sabem por que o homem é diferente. Você já viu a pele do homem e a pele da mulher? A do homem é grossa, né?
Você trabalha, irmão, se tu trabalha em serviço pesado, a mão se engrossa, né? Tem uma pedala lixadinha que está feia. Mas o que eu quero dizer? O poder da palavra de Deus, ao fazer até nós, façamos o homem, a nossa, está dizendo ao corpo criativo, Pai, Filho e Espírito Santo, o corpo criativo. O homem, foi quando fez aquele bonequinho de barro e tal, e sobre as narinas dele, soprou Deus, e deu fôlego de vida. E aí tornou-se um homem com alma vivente. Irmão, o poder da palavra de Deus, mas tem muito poder nas nossas palavras. Observe que semelhante não quer dizer igual ao Criador, ou seja, semelhança. Mas por sua vez, podemos constatar pelos versículos a seguir que as palavras proferidas pelo homem também têm poder. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. É em Provérbio. Irmão, essa palavra aqui é terrível. Vocês já observaram que o ser humano tem 2 olhos, 2 ouvidos, o nariz tem 2 chaminézinhos, né? Mas a boca só tem uma língua. Imagina se ela fez 2 línguas. Misericórdia. Irmão, uma língua, Diego, faz arruaça. Uma língua, irmão, ela incendeu uma floresta. A forma expressiva. Pastor Ribamar, há alguns anos atrás, numa cidade que eu morei lá no Mato Grosso, na igreja tinha um grupinho chamado Tititi. Você já ouviu falar desse negócio? Não estou dizendo que é as irmãs não, mas lá tinha uma irmã que ela sabia o DNA de todo mundo. Irmão, tudo que ia acontecer amanhã, ela chega assim: irmãozinho, o senhor sabe o que está acontecendo? Por que ele disse isso? Não, eu fiquei sabendo. Eu acho que ela fica, imagine hoje com o celular, na época não tinha. Como ela sabia a vida de todo mundo. Aí pergunta, terminou com o irmão, quem foi o pregador? Sabe que eu não sei nem quem foi o pregador? Ela ficava nos bancos conversando com um, com outro, com outro, com outro. Se ela olhava para frente, mas não estava ligado na mensagem. Poder da língua. E essa língua tem que ter equilíbrio. É bom ouvir tudo e falar só o necessário. E de forma sábia. É isso que precisa que nós venhamos a fazer todos os dias, para que não venhamos a tropeçar as coisas. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a alma. Eu entendo que o irmão Salomão, ao escrever essas narrativas, ele está dizendo: eu conheço muito bem de gente linguaruda. A Bíblia diz que Salomão tinha catalogado, foi registrado, 1000 mulheres. 300 mais 700 da Bíblia. Isso que foi registrado. E o que não foi? E ele deve ter ouvido as 1000 mulheres. E aí ele foi escrever assim: ó, o insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a alma. Ou seja, é perigoso. Ele ouviu, analisou e escreveu. Cuidado com a língua. Salomão está dizendo: crente do século 21, tenha cuidado. Fale menos e fale palavras sábias, edificantes a outros. Não destrua, não toca fogo na floresta. Ele estava dizendo isso. Salomão é muito inteligente, rapaz. Os reflexos das palavras em nossa vida. Nossas palavras são como um míssil. Alguém sabe o que é míssil? Agora deve ter visto o Hamas com Israel, né? Irmão, o míssil é uma bomba. É um foguete destruidor. Se ele cair nessa avenida aqui, ele destrói em massa, quilômetros. Ele é muito pesado. Ele pesa toneladas. Só que ele é cheio, é recheado com explosivos, com pólvora, para entender melhor. Então, quando ele é lançado pelas aeronaves, que ele bate aqui, ele atinge o alvo, ele destrói. Inclusive, essa semana eu vi uma reportagem que aqui, vizinho da Venezuela, tinha uns narcotraficantes num barquinho. E os Estados Unidos, que já está com base aí no porta-aviões há dias, mirou, irmão do céu,
Pastor, não que Ulisses saiu, pum, deu explosão e pegou fogo e morreu 11 de uma lapada só. Hoje morreu outros aí também. Morreu outro? Foi. É uma bomba lá do meu jeito. Querido, uma vez lançado, parte para atingir o alvo e faz aquilo a que foi destinado. Fiquemos atentos, somos os arquitetos do nosso futuro e os construtores da nossa vida. Isso está tratando de uma pessoa equilibrada. A vida minha, a nossa, de todos nós no amanhã, tem de ter a base de hoje ou anos anteriores. Quem foi eu? Quem eu era? Como eu trato as pessoas? Como é a minha convivência social? Como é a minha convivência familiar em especial? Porque de repente eu estou plantando uma semente que daqui 15, 18 anos ela vai nascer. Estou falando da castanha de 15 a 18 anos, para dar o primeiro fruto. Castanha do Pará, popularmente dito. Então, tem semente que planta hoje, daqui uns anos está colhendo. Ah, pastor, não sabia que demorava, mas ela vai nascer. Um dia vai nascer. Efeitos benéficos. Pela palavra podemos exprimir o amor. Bom, essa palavra é linda. Se lermos o contrário, chama-se Roma, capital da Itália. Um sentimento sublime que abençoa, gera saúde e bem-estar em nós e em nossos semelhantes, nos propicia sermos condutores da paz, da alegria, levando felicidade aos corações tristes e sofredores, tendo como beneficiário principal nós mesmos. Amor. Querido, o que é amor? Amor é um laço entre duas partes ou mais. Vou falar uma forma interpretativa fácil. Quanto eu amo a minha pátria, Brasil, eu vou fazer de tudo para defendê-la dos atacantes. Quanto eu amo a minha cidade, eu vou fazer de tudo para preservar, limpa, cuidado. Eu vou passando uma via, tem um galho de uma árvore que eu posso pegar e retirar, mas eu não amo, eu não estou nem aí e simplesmente eu passo por cima. Quando eu amo o meu irmão, eu vou fazer de tudo para defendê-lo e ajudá-lo naquilo que for necessário. Isso é amor. O casal, quando se ama um ao outro, ele faz de tudo para defender o seu cônjuge, defender os seus filhos, a sua prole. Chama-se amor. Sabia que crente tem de amar o próximo? Mesmo que não vai com a cara dele. Ele tem a cara feia, a cara fechada, ele é seco, ela é seca, não tem nada, mas tem de amar, querido. Você é herdeiro do céu. E só vai chegar ali quem ama aqui. Tem de amar aqui para chegar ali. É isso, é Bíblia, é palavra. E não podemos fugir. E eu preciso amar o meu inimigo. Amar o inimigo? O que a Bíblia diz? Que é para orar pelos aqueles que te ofendem, querido. E Mantel, eu sei que seus vizinhos da direita, da esquerda, da frente e da retaguarda, todos são gente boa. Mas quando você tem um vizinho que te perturba 24 horas, som, palavra, cachorro pulando no seu quintal, jogando sujeira lá no seu quintal. Ele põe fogo. Ah, tem um fogo? Mas é gente boa, teu vizinho. Já briguei com ele. Já brigou. Não pode brigar. Aí depois, mas aí ele não pôs mais fogo. Aliás, ele pôs fogo hoje, né, amor? Hein? Mas o que acontece? Meu Deus, ele é marceneiro e ele põe fogo no resto do trem tudo lá. E aí vira aquela fumaça. A vizinha da igreja de Caiçara. A vizinha do Caiçara, que leva a igreja na justiça não sei quantas vezes. Já tá Não, de mas novo. nós somos amigos. É bom. Isso é um adendozinho? É uma questão que a gente tem que ter diálogo com o vizinho. Mesmo assim, eu tive um vizinho lá no Pará, irmão, era uma bênção, São Antônio e a Dona Maria. Ele chegava 2 horas, a irmã Maristeu, da gandaia, daquilo que não presta, e batia na velhinha, estava burro, e ela falava, não bate, ela falava bem baixinho, porque o quarto dele, com o meu era 1,85 m, corredorzinho. No outro dia a velha estava com
a filha dela morava, uma das filhas morava do outro lado, que não era dele. Aí, não, é porque eu me machuquei. E a filha, mas não tem lógica você machucar tanto assim. Ele batia nela. Ele ia caçar alguma coisa para comer, aí a tampa da panela, ou o texto, né, irmã Estela? O texto da panela caía e fazia assim, 2 horas da manhã. E eu ouvi naquilo ali. Desculpa a expressão. Ele ia lá fazer suas necessidades, jogava na sacola, botava no meu quintal. Meu Deus. Aí no outro dia, dona Késia, abençoada, mas com vontade de ir lá, eu ia lá com a enxadinha, cavava e enterrava. Sabe quantas vezes eu fui lá, irmãzinha, brigar com ele? Nenhuma. Nós moramos lá uns 2 anos, 2 anos, quase 3 mais ou menos. Mas todo dia, parece que uma lacraiazinha bem aqui, olha aqui. Eu vim passando aqui, parece que uma lacraia. Aqui nessa perna, debaixo dessa perna aqui, dá uma olhada, evitar. Agora a gente não sabe. Pede para ele levantar aí. Levanta um pouquinho. Levanta um pouquinho para olhar. Deixa eu ver aqui. Parece uma lacraia. Ela cai, né? É. Então, queridos, o que acontece? Sabe quantas vezes eu fui brigar com o vizinho? Nenhuma. Aí um dia ele falou bem assim, eu estava prestes a mudar de casa, ele falou, vizinho, eu tenho observado na sua casa só vem gente alinhada, né? Os irmãos lá que iam visitar, iam de caminhoneta, né? Os carrão bonitos. Ele estava observando detalhes. Eu ia fazer minha barba no arinho do fundo, de lá ele olhava. Eu fico olhando assim, você sai junto com os filhos para a igreja, coisa bonita. Não dá vontade de falar assim, por que você não vai pegar o que você jogou lá no meu quintal? Mas crente não pode falar isso, querido. Depois ele disse para outros que vizinho igual eu, nunca teve. Mas o que ele fazia comigo, só crente mesmo. Irmão, crente tem que ter cautela. Efeitos maléficos. Aqui nós vemos os benéficos e aqui os maléficos. A recíproca também é verdadeira. Se desejamos o mal ao nosso semelhante, não pode desejar o mal ao vizinho, não. O principal atingido seremos nós. Palavras duras geram rancores, mágoas, tristeza, ódio, iras, contendas, brigas e muitas vezes até mortes. Nesse nível, fatalmente surgirão inúmeras doenças. Quando o Filipino lá, o amigo do pastor, eu tenho um desentendimento com essa pessoa, eu não gostei de uma atitude dele, e não vou procurar estar com ele para tirar a língua, não é uma satisfação para brigar, não. Ô fulano, eu errei, me perdoa, para derrubar por terra. Aí eu crio um ódio, uma barreira dentro de mim contra aquela pessoa. Isso vai enraizando. A ciência diz que a falta do perdão pode nascer até câncer. É a ciência. Eu não sou cientista, mas eu estudo a ciência. E sabe o que acontece diante disso? Pode amanhã eu estar com uma ferida brava, porque eu não liberei perdão a outro que me feriu. Há uns anos atrás, eu ajudei uma pessoa detonou a minha vida. Você já ouviu falar tal de avalista? Alguém já ouviu falar isso? Eu já. Cheque emprestado, você já ouviu falar disso? Eu fui ajudar uma pessoa e eu perdi o que nada tinha. Meu Deus. Procurei, irmã Thelma, falar com essa pessoa, lá do Tocantins, mudou para cá, e eu procurando. Aí um dia eu decidi perdoar, ela não queria falar comigo, nem na rede social. Eu falava com a mãe dela, com os filhos dela, mas com ela não. E agora, recentemente, me ligam de Palma. Ela saindo de Goiânia, quando vai chegando na rodovia de Palma, passa mal, leva para o hospital. Minutos depois ela sofreu uma parada cardíaca e partiu. Mas ainda bem que eu tinha perdoado ela. Não deu um sentimento, pelo contrário, eu queria o sucesso dela. Houve um relacionamento rompido com o marido saiu da igreja, foi beber e etc, etc. Mas perdão é coisa boa. Eu tenho certeza que ela foi para a glória, que ela estava crente. Querido,
Vamos perdoar. Vamos amar mais o nosso próximo a partir de ontem. Vamos fazer com que as pessoas sintam amados por nós. Nós somos cristãos, nós precisamos disso. Nós precisamos viver essa vida entre nós, comunhão. Ah, pastor Leonardo, você não sabe o que é que a irmã fulana de tal falou para mim esse dia aí, ela rasgou a xícara. Diga, irmão, você está sabendo o que falar com Jesus estava morrendo para salvar eu e você? Não, pois é, cuspiram na face dele. Falaram palavras pejorativas com Jesus. E ele disse, pai, perdoa essa camarada aí, como diz o nordestino, essa crógena aí que não presta para nada. Irmão, ele podia apertar o dedinho dele assim, matar todo mundo e disse, perdoa, pois eles não estão sabendo o que fala. Isso foi o meu Jesus. É igual o Estevão, né? O irmão Estevão lá, né? É, o Estevão. Irmão, perdoar sendo apedrejado, né? Não é fácil. Execute esse pecado, Senhor. Irmão, não é fácil perdoar. Só que o ato do perdão tem que sair do âmago da alma. Não porque o pastor falou, porque o amigo falou, não. Tem que partir do âmago da alma. Se perdoou, vai ter sucesso. Segundo a psicologia americana, Lounge. Esse nome aí que a Thelma está falando aí. Todas as doenças que temos são criadas por nós mesmos. E somos responsáveis 100% por tudo de ruim que acontece no nosso organismo. Vou dar só um exemplo. Segundo as estatísticas, 70% das consultas médicas poderia ser evitada se nós nos alimentássemos de forma correta. As pessoas, muitos deles têm toda a alimentação decente, adequada para alimentar, mas alimentam de forma errada. Uma coisinha que eu aprendi, que eu trabalhei numa empresa de marketing multinível, e eles ensinam muito a alimentação. O que tem de gente que amanhã cedo, dia, em vez de tomar um café, um leite, ele pega um copo de refrigerante e coloca Irmão, isso é veneno, é veneno. E cedinho você tem que alimentar com frutas, tem uma base equilibrada. Evite as frituras. Pastor, a aula culinária? Não é culinária não, mas é decente se alimentar. Então 70% das consultas poderia ser evitado se nós nos alimentarmos de forma correta. Diz ainda que todas as doenças originam-se no estado de não perdão, que falamos, e sempre que estamos doentes necessitamos descobrir a quem precisamos perdoar. O ato de perdoar dissolve o ressentimento e através do amor somos curados. As palavras bem aplicadas contribuem para uma vida saudável, longa e feliz. Aprenda que em vez de pronunciar palavras de maldição, veja o valor do sorriso, que sua vida pode mudar uma vez por toda. Oh Deus! A Bíblia tem algumas advertências. Guardei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Então peca com a língua, exatamente. Guardarei a boca com freio quando o ímpio estiver diante de mim. Está em Salmo. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Olha bem, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Falou palavras pesadas, vai engolir o jacaré, querendo ou não. Palavras expressas de pais para os filhos. Deus tem visto tudo que os pais estão fazendo com seus filhos. E lamentamos que a destruição de muitas famílias são responsáveis os pais. Cuidado, pais, do que fala com vossos filhos. Querido, eu tenho 3 filhos, já sou adulto, já sou casado, constituído família. Eu tenho 2 netos nascidos e um está na caminho, na forma. A minha neta, em novembro, ela faz 4 anos, só que ela é super desenvolvida. Ela conversa assim que eu digo, meu Deus, onde esse menino aprendeu isso? Vocês sabiam que eu estou orando já, desde o dia que ela nasceu, o meu neto está completando 7 anos, desde o dia que nasceu, sobre o casamento deles? Pastor, a minha tem 3 para 4 anos, eu estou, irmão, estou. Deus prepara um rapaz, que amanhã ela vai ser uma moça, uma mulher adulta, prepara um rapaz adulto, idôneo, trabalhador, dizimista fiel na tua casa, um bom filho para casar com a minha neta,
E falo sobre meu neto da mesma forma. Uma moça crente, decente, comprometida com o reino de Deus, dizimista fiel, moça inteligente, para casar com meu neto. Eu fiz isso com os meus 3 filhos, quando eles ainda eram pequenininhos. Fui até criticado por algum. Irmão, se orar para sua menina tem 6 anos, você está orando para casar? Tô. Sabe por que ela está bem casada? Porque teve um pai que orou há dias atrás. Palavras que abençoam. E um dia ela falou, no aniversário dela, disse, eu agradeço a Deus e o meu pai, pelo marido que eu tenho. Ela disse para mim, para todos presentes. Eu tenho um genro que ele é mais do que um filho. Ele é tão preocupado, Theo, tão preocupado, que se eu vou lá, mas a sogra, e aí às vezes não deu tempo de fazer a compra, ele fica preocupado. Seu pai vem aqui, a geladeira vazia, acha que você está passando fome. Uma preocupação, irmã Neuzinha. Preocupado que eu possa entender que a filha minha está passando fome, que a geladeira, porque ele não teve tempo. Ele não tem tempo, ele é muito corrido. Foi o genro que eu pedi? Eu pedi, mas Deus deu mais do que o que eu pedi. Amém. Agora eu não oro pelo casamento dos meus filhos, dos meus netos, da minha prole, da minha descendência, e quero ter família abençoada. Tem que ter poder na minha mão. Eu estendo a mão todo dia. Deus cuida dos meus netos, está lá no Senador Canedo. Do meu neto que está ali no Parque Amazônia. Deus abençoa ele. Daqui um dia ele está nascendo, ele vai crescer, vai ser um rapaz abençoado. Deus cuida dele. Estou abençoando o meu neto. Amém. E por sinal é o João Marcelo. A sociedade atual, em boa parte, destruída, e muitas palavras foram expressas pelos genitores. Maldição de pais para filhos, impetrando maldição sobre os filhos. Como tem uns que abençoam, tem uns que amaldiçoam. Isso não vai prestar, essa menina vai ser isso, esse rapaz, daqui a pouco a droga escuta, chama o filho, leva para a prostituição, para o crime. Aí, meu Deus, você pediu bênção ou maldição? O que saiu da sua boca quando ainda estava no ventre? Precisamos ter cuidado. Os genitores, que é os pais, a seus filhos, e a maldição está indo por descendência à frente. Pais que têm sucesso com seus filhos. Dá para entender? A alegria de um pai é ver seu filho sorrindo. Irmão, pensa num trenzinho gostoso. Pensa, pastor tem 2 netos, né? Irmão, você chega lá, você está até cansado, mas quando vê aquele negocinho sorrindo assim, irmão, dá uma alegria, uma neuzinha na barriga da gente. É gostoso demais. Né, Francisco? Quando a sua bebê chegou, que hoje é moça, aí, coisa linda do papai e da mamãe. Irmão, é coisa boa quando você vê isso aí dentro da tua tenda. Vejam essas estatísticas. 79% dos pais entrevistados dizem que são mais próximos de seus filhos do que os seus pais. Ou seja, eu sou mais próximo dos meus que é meu pai. Meu pai teve uma criação totalmente diferente. Aqui no nordestino, casca de pau e etc, etc. Meu pai não tinha aquele prazer de sentar com os filhos para um diálogo. Já na sua velhice, sim, ele melhorou muito. Mas meu pai era muito seco, duro, ele não era maleável. Não é que ele nos amava, mas era o jeito dele. Já tive eu uma criação dos meus filhos de uma forma diferente. Botar minha filha para deitar no meu colo. Aonde que na criação do meu pai fazia isso? Jamais! A filha não deita ou senta no colo do pai, vai sentar no colo de um elemento que não tem nada com Deus. Você não aproxima da sua filha, Carlos, homem, tanto faz. A mãe não aproxima do filho, daqui a pouco tem alguém aproximando dele com coisas, comportamentos errôneos. Irmão, isso é a forma de transmitir hereditariamente coisas boas para nossas gerações. 78% declaram que nos dias de hoje há menos diferença entre geração, entre pais e filhos, do que quando eles eram crianças. É fato, as gerações estão diferentes. Agradeço a Deus por tudo isso que tem concedido. 51% dos pais declaram que tomam a decisão final, mas sempre ouvindo a opinião dos filhos. 49% afirmam decidir juntos. Isso é lindo, irmão. Reunião da família. Eu, de vez em quando, chamo um congressinho aqui em casa para passar hora de almoço. Aí um traz uma pelanquinha, o outro traz uma coisinha e nós conversamos, nós damos risada, uma coisa gostosa. Primeiro, a geração está vindo, os netos, se interagir com os tios, com os avós, e isso é importante. Pastor, minha família não reúne. Não sei, que tem família que é difícil.
mas aquilo que você puder, como cristão, faça. Eu vou na reunião da fama, mas lá o bebê disse, irmão, eu já fui, uns parentes aí, eles bebem, falam palavrão, tudo. Eu fui lá, marquei presença, é minha família, é o meu sangue, mas eu não compactou com o que eles fazem. Não precisa e não deve fazer isso. Uma advertência a todos, como já vimos acima, a escolha é nossa. Vamos vigiar ao expressar qualquer palavra, pois ela pode ser de bênção ou maldição. Vigiar, vigiar e vigiar mais uma vez. É evidente que estamos colhendo o que plantamos anteriormente. Maltratamos os filhos, familiares, amigos, colegas de trabalho, irmãos da igreja e até o pastor da igreja e liderança. Olha, vou dar um exemplo, vocês não conhecem. No Pará tem um pastor, é meu amigo. Eu o conheci há 20 anos atrás. Um dia ele estava nervoso e ele chamou o pastor dele pelo nome, uma forma pejorativa. Ei, fulano de tal! E eu ouvi, e eu não gostei. Mas o outro irmão também, o obreiro, ouviu. E aí, o que passou, o pastor veio, atendeu ele e tal. Ele estava muito nervoso. E aí, quando o pastor presidente saiu, esse irmão chamou, você não deveria ter tratado o pastor, não. Ele é o nosso presidente. Ele é a autoridade sobre nossas vidas. Mas ele achou que aquilo é natural. Fulano de tal, Joaquim. Joaquim não. Meu pastor, o senhor, sim senhor, sim senhora, é assim que se trata. Irmão, não sei o que aconteceu. Quando é um dia, eu conversando com ele nas redes sociais, ele disse, não, eu estou separado já tem tanto tempo, eu até casei de novo. Olha isso, se separou, separei. Em 2022, eu estava na Assembleia Convencional na Fama. Ele estava com uma nova esposa e me apresentou. Tem um ribuliço na vida dele, disse que as coisas não estão bem, ele era financeiramente bem, caiu, levantou e tudo. Irmão, uma palavra que eu desrespeito, uma autoridade que está sobre a minha vida, pode me custar caro. Isso é Bíblia, querido, é fato. Não vamos discutir que é Bíblia. A autoridade ficou para se respeitar, tratar bem. Você não gostou de algo que a autoridade superior a você falasse? Hoje, irmão, estamos abertos, podemos chamar, conversar, sentar, mas em público nunca trate mal a quem está sobre você, sobre a autoridade sobre a sua vida. Quem quiser sair desse caminho, vai pagar caro, porque não tem como diminuir a pena. A Bíblia é clara em advertir todos nós com o que devemos falar, pois pode ser o ponto final de nossa carreira. Tem tantas pessoas que falam do ministério, pastor. Esse ministério é isso, esse pastor presidente é isso, faz tantas acusações, e etc. Eu estou falando de crente que está dentro da igreja. Ele ainda não converteu na íntegra, 100%. Ele converteu um lado, o outro não. Irmão, todo lugar nós vamos encontrar pessoas com falha, inclusive eu tenho falha. Mas primeiro, quem tem de consertar o outro que está com falha não é eu, é Deus. Cala a tua boca, fecha a tua boca, ore por aquela pessoa que você acha que não está certa. Você não gostaria que alguém estivesse orando por você, por algo que você acha que está certo e está errado? Então façamos com as nossas lideranças, com quem tiver, não precisa ser a liderança superior, quem está no mesmo nível ou subalterno nós. Vamos respeitar, entender, ser cautelosos, para que nós não venhamos pagar caro no amanhã. Sabemos também que bênção de Deus tem para cada um de nós. A escolha é nossa, daquilo que queremos ou não. Ao findar esse estudo, concluímos dizendo que em nossas mãos está a decisão do que queremos para nós e nossas gerações. A palavra dependerá como expressarmos. Pode decidir o nosso futuro, que queremos a quem está à nossa volta. Irmão, 1987, minha filha já nasceu. Eu morava numa região, lá no Mato
tinha eu era recém-casado, eu já havia nascido, mas eu era envolvido com a juventude, um líder de jovem, estava lá. E eu conheci nesse Brasil tantos costumes. O pastor lá não aceitava fazer surpresa de aniversário para ninguém, para ele jamais. E se ele soubesse, ele botava os cachorros dele. Não, creio que não faz surpresa para outro. Noivado, eu e a dona Kézia noivamos numa casa que não faz noivado em igreja. Eu estranhei, porque eu saí de uma região que o jovem cresce, o prazer, eu estou noivando com fulano de tal. Não, não faço noivado em igreja. Porque se amanhã, eu fui perguntei, digo, por quê? É que se amanhã vocês acabar o noivado, o casamento, tem que ser disciplinado. Aí eu vou contender com o meu pastor? Não, tudo bem, foi lá na casa, orou, botou ali assim no dedinho, amém, amém, amém. Tá, mas aí terminando uma escola dominical, aí nós combinamos de ir um grupo de jovens na casa do líder de jovens lá, à tarde, fazer uma visita, levar um bolinho, cada um para casa. Literalmente não era surpresa, que ele sabia que nós íamos. Mas o coordenador, um obreiro, um evangelista que cuidava, assim, supervisionava o jovem, tomou conhecimento que nós íamos e pegou eu, não era só eu, era mais um. Chegou assim, irmão, e descascou um algodão na minha frente. Ele só não chamou de crente, mas o resto ele chamou toda a palavra que veio da boca dele. Para você fazer isso aí, você vai passar por cima de mim. Você tem que me respeitar. Dando bronca mesmo. Que tinha eu ir visitar o irmão, mas ele levou um bolinho lá. Não era nem surpresa que ele já sabia. Não pode. Só vai se eu autorizar. Mas me deu uma bronca. Aí eu digo, Jesus. 8 anos fui para a igreja, desenvolvi a infância, a adolescência, a juventude. Trabalhei com jovens muito tempo, todo envolvido em igreja, secretaria, escola dominical e tudo. Agora casei, constituí família, estou com a minha filha aqui, e agora um homem me humilhado. Aí vem aquela vozinha de Satanás lá e fala, sai dessa igreja, isso aí não merece. Eu digo, Satanás, eu aceitei Jesus para ir morar no céu. Eu vou para o céu. Sabe o que aconteceu, irmão? De tarde inaugurar uma congregação no meu bairro, no meu setor. E aí, quando está lá, eu passei o dia angustiado na aula. Meu Deus, mas eu não mereço tanto assim. Mas tudo bem, ele é autoridade. Claro, autoridade sem sabedoria, né? E aí, quando o presidente chegou para inaugurar o salãozinho e tal, e aí chamou, irmão Gilberto, vem aqui. Olha, o pastor Zé Paraná, que era o dirigente Zé Paraná, porque ele é do Paraná, então eu chamo Zé Paraná. Ele fica muito no garimpo. Eu quero que você seja o primeiro vice dele aqui para ajudar. Irmão do céu, o homem só vivia no garimpo dele. E eu te dirigi por 2, 3 vezes semana, não sei como foi. Aquela dificuldade, a bicicletinha longe, montar uma celinha e ia todo mundo. Ia. Mas nessa hora o pastor presidente foi e me deu um abraço. A importância de um abraço, pastor. Ele me deu um abraço assim. O senhor aceita? Eu digo, sim, senhor. Irmão, sabe como é aquele negócio que estava pegando fogo, ele botou um gelo? Esqueci tudo. Mas o que eu quero dizer sobre esse irmão, evangelista, um homem culto, 2 cursos superior, pós-graduação, professor de teologia e tal. Lamentavelmente, em 2019, ele foi assassinado aqui em Aparecida. Ele voltou para o mundo das drogas, abandonou a família, constituiu outra família e deram 6 facadas nele. E saiu na manchete. Pastor, o senhor está falando isso porque... Não. Eu desejei sucesso a ele, mas a decisão foi dele. Outras questões que ocorreu, a decisão é dele. Querido, cuidado que você planta. Essa semente vai nascer e vai dar fruto. Então vamos plantar sementes boas. Peça ajuda a alguém, caso você tenha alguma necessidade de auxílio de alguém. Mas cuidado com o que você está plantando, para que não venha sofrer as consequências. Amém? Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Pastor Ribamar.